Boa Olá, noite, boa noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, quanto tempo, né? Quanto tempo, é? É, que bom, Desde né? 2012, né? 2012, exatamente. Ficamos aí cada um no seu lugar, É, na nossa correria, né? Mas é assim mesmo. Eu isso. vou. Vamos esperar um pouquinho aqui, ver se a galerinha entra. Uhum, Enquanto isso, eu vou enviando uns convites aqui, que eu tá, faço sempre isso no comecinho, tá bom? legal. Rapidinho, o pessoal vai entrando. Ô, pai, Oi, amor. eu tô com fome. Essa mamãe, por favor. Beijo. Mas, pai, eu tô com... Não, papaizinho, peça a ela, por favor. Coisas da quarentena, né? É, totalmente. É assim mesmo. É até bom porque a gente acaba passando para as pessoas que a gente consegue trabalhar em casa também, né? Sim, Que a grande preocupação do pessoal, eu acho que quando começou essa quarentena era justamente isso. E agora? Terapias, como é que eu vou fazer? é, Será que eu vou conseguir, né? verdade. Adriana, um grande prazer ter você aqui na nossa conferência, Prazer é né? meu. A gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite. E a gente está aqui para tentar passar para as pessoas que estão em casa, profissionais, pais, a importância de várias terapias, do acompanhamento desse processo terapêutico por vários olhares, mas com um único direcionamento, que é a melhoria da qualidade de vida dessas crianças. Uhum. Né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, e já inicia a sua palestra, né, que hoje será voltada para a integração sensorial e seletividade alimentar, que eu acho que as mães devem estar loucas para saber sobre esse assunto, né? Porque essa quarentena, até para as crianças neurotípicas, está sendo difícil se alimentar, porque os horários estão muito bagunçados. Eu Sim. imagino para essas crianças dentro do espectro, né? É, e a Então, rotina é uma coisa muito importante para a alimentação, né? não é? Então, apresente-se, por favor, e inicie a palestra. Eu sou Adriana Balaguer, terapeuta ocupacional. Tenho um mestrado em psicologia, tenho a certificação internacional em integração sensorial, sou psicomotricista também, mais voltada para psicomotricidade ou Couturier, e tudo isso vai integrando essa prática de terapia ocupacional, sempre voltada para a ludicidade, para o brincar, para o prazer da infância e para a subjetividade também da criança. Eu e Cleiton nos conhecemos no CDI, no Summer Camp de Patrícia Piacentini, junto com outras pessoas, ficamos todos muito amigos, foi uma experiência incrível, única. É um momento da minha vida que eu lembro com muita alegria. Foi maravilhoso estar lá, Foi um no divisor CDI. de águas, não foi? Foi um divisor de águas. Para mim também. A gente aprendeu muito e foi uma vivência muito intensa, né? E desde antes de ir para o CDI, eu fui para o CDI, a gente se conheceu no CDI em 2012, mas desde 2000 que eu já trabalhava com criança dentro do espectro. Primeiro sendo professora de educação infantil, trabalhei numa escola aqui em Salvador, que hoje é a escola do meu filho, que é uma escola que eu amo muito e admiro demais. E lá eu já tinha alunos dentro do espectro. E desde então, o trabalho foi sempre, desde que eu li sobre autismo pela primeira vez, em 1998, no livro de Esteban Levin, A Clínica Psicomotora, me apaixonei e eu soube que era isso que eu queria para minha vida, né? É um mundo que me encanta, é um mundo mágico. Eu acho que os autistas ensinam muitas coisas para gente e uma das coisas é exatamente a gente saber pensar fora da caixa, porque eles Não são é? fora da caixa.
E eu gosto muito disso, isso me encanta demais. E já pensando na integração sensorial, esse mundo nosso, que é um mundo absolutamente sensorial, ele pode ser muito impactante negativamente para as crianças dentro do espectro, porque estamos imersos o tempo todo nos aspectos sensoriais, e se a gente não consegue integrar bem as informações que a gente recebe do meio, a gente também não vai conseguir dar uma resposta adaptativa adequada. A integração sensorial foi criada pela terapeuta ocupacional Jean Aires, por volta de 1940. Ela criou a integração sensorial pensando nas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Não foi para as crianças dentro do espectro. Mas hoje a gente sabe que 99% das crianças dentro do espectro têm dificuldade de integração sensorial, tem uma disfunção de integração sensorial. E a integração sensorial, na minha opinião e na opinião de diversos profissionais, é um dos trabalhos de base. Você sabe disso, você usa muito a parte sensorial no trabalho da natação. Eu lembro como você me falou isso uma vez na piscina do CDI, né? Do trabalho de propriocepção. Eu sempre recomendo natação. Natação natação está dentro das terapias, né? Pra gente, para as crianças dentro do Acredito nisso. espectro. Defendo É isso. fundamental, também defendo isso e sempre faço esse encaminhamento. Então, quando a gente está desorganizado sensorialmente, esse mundo é muito aversivo, principalmente para as crianças que recebem excesso de informação, né? Que são overload, que ficam sobrecarregadas de estímulo, e essa sobrecarga de estímulo, ela pode se expressar de diversas formas, inclusive através de autoagressão, heteroagressão, e a criança ser taxada como agressiva, quando na verdade ela não é agressiva, ela simplesmente não está conseguindo dar conta daquele excesso de informação sensorial que ela está recebendo e não sabe o que fazer com isso. Então, pode ser uma criança com perfil de mais fuga, de agressividade, de fechamento dos sistemas sensoriais, onde ela dorme o tempo todo durante as atividades, porque não está dando conta. E a integração sensorial vem trabalhar, quanto mais cedo, melhor, mas vem trabalhar com essas crianças, procurando integrar os sistemas para que elas possam oferecer respostas mais adaptativas ao meio. Muita gente pergunta, Adriana, e a integração sensorial? Meu filho vai conseguir mesmo melhorar isso aí? O perfil dele não vai mudar. Ele vai continuar, nós temos um perfil e o nosso perfil continua, mas ele vai integrar sim. Então, a gente faz a aplicação de alguns testes, como o SPM, por exemplo, que é a medida de processamento sensorial. A gente faz no começo e durante a terapia. E a gente vê como esse SPM muda e como esses estímulos estão sendo integrados com a terapia de integração sensorial. Nós temos 8 sistemas, pelo menos, né? Tem 3 sistemas que são os sistemas de base. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre eles, até porque para a gente entrar no assunto de alimentação, a gente vai ver que a alimentação é o corpo como um todo, não é só a boca. Muito pelo contrário, né? Então, a natação, inclusive, também pode ajudar muito nessa parte da alimentação. A gente vai entender por quê. Eu estou falando um monte aqui, viu, gente? Mas você pode me interromper e fazer pergunta. É que eu Tá ótimo. embalo e vou falando. Ótimo. Então, nós temos 8 sistemas sensoriais, pelo menos, que são tato, sistema vestibular, proprioceptivo, olfativo, gustativo, auditivo, visual e interocepção. Interocepção está começando a ser mais falada agora. É um sentido ainda um pouco misterioso, mas a interocepção fala do que a gente sente, das sensações internas do corpo. E eu vejo muitas crianças dentro do espectro com possíveis problemas interoceptivos, principalmente aquelas não verbais, que sentem dores e a gente não sabe o que elas estão sentindo. E elas ficam angustiadas e choram e a gente não consegue entender o que é. Muitas vezes é uma questão da interocepção. E tem os 3 sistemas de base, que são vestibular, sistema tátil e sistema proprioceptivo. E por que eles são sistemas de base? Porque eles são a base
para o desenvolvimento de todos os outros sistemas, e eles estão interrelacionados, todos os sistemas estão interrelacionados. Então, a maioria das crianças que chegam no consultório, elas têm alguma questão, alguma disfunção, em geral nos 3 sistemas de base, até porque eles estão interligados. E esses 3 sistemas de base organizam inúmeras coisas, comportamento, emocional, percepção do corpo no espaço, para a criança poder sentar, ler, escrever, poder se organizar socialmente, ela tem que estar com esses 3 sistemas razoavelmente integrados. E pensando mais especificamente na alimentação, a alimentação não é só chegar, sentar e comer. Tem que estar, a integração sensorial tem que estar razoável para que isso aconteça. Então, tem alguns sistemas aí que precisam estar funcionando bem. Um dos principais é o sistema tátil, mas ele não é único nesse processo. Então, se a criança tem defensividade tátil, provavelmente ela vai ter seletividade alimentar. É um dos primeiros sistemas a gente avaliar, porque a gente tem a mesma quantidade de receptores táteis na palma da mão e dentro da boca, intraorais. As crianças que não dão conta de tocar em determinadas texturas também provavelmente não vão dar conta de comer aquelas texturas. Perfeito. Então, primeiro a gente precisa avaliar como é que está o sistema tátil dessa criança. É uma criança com defensividade tátil? Como é que ela lida com as texturas? E avaliar não só uma textura, avaliar todas as texturas possíveis. Textura seca, textura úmida, molhada. Às vezes a criança com seletividade alimentar, muitas vezes ela seleciona, né? E isso pode ser sensorial ou pode ser comportamental. As crianças dentro do espectro costumam selecionar muito comportamentos e gostos. Estou vendo que tem algumas perguntas aí de Lilian, depois a gente pode responder. Sem Mas, então, algumas crianças só querem comer comida de determinada cor, só querem comer comida amarela. Então, isso é muito comum. Isso tem a ver também com selecionar um comportamento. Aí é mais um aspecto comportamental do que sensorial. Mas se essa criança seleciona a textura, por exemplo, algumas crianças só conseguem comer papinha, ou algumas crianças só conseguem comer alimentos secos. Provavelmente isso tem uma relação com o sistema tátil. E aí a gente vai avaliar como é que está o sistema tátil dessa criança. Uma criança com defensividade tátil, muitas vezes ela dá sinais claros dessa defensividade. Então é aquela criança que olha para uma textura, ela pode ficar inquieta, pode ficar com a mão fechada porque está dando agonia nela e ela não sabe dizer essa agonia. Ela pode ficar salivando muito ou até vomitar, pode passar mal. Tem crianças que vomitam só de ver uma textura, que elas não aguentam olhar, não aguentam sentir o aroma. Isso gera essa seletividade alimentar por conta do sistema tátil. Então é um dos sistemas que interfere. Outro sistema que está diretamente ligado é o proprioceptivo. Eu acho que muitas vezes os pais não percebem naturalmente isso, né? Mas a criança não tem força suficiente ou não sabe usar a força do corpo como um todo para mastigar aquele alimento. Então, pode ser uma criança que simplesmente amasse o alimento. E aí ela vai preferir alimento de textura seca, que misturado com a saliva ela possa amassar com a língua e engolir diretamente, porque aí ela não faz a força que ela tem que fazer para mastigar. Então tem que avaliar o sistema proprioceptivo também dessa criança. O corpo, quando a gente come, o corpo come por inteiro, né? É a força que você faz, é o barulho, a criança está ouvindo o croque-croque do alimento, e se ela não suportar determinados barulhos, pode ser que ela evite também comer alguns alimentos por causa do sistema auditivo. Ela está sentindo a textura, tem a discriminação também, a discriminação intraoral, que se a criança tiver questões de discriminação também vai interferir aí. O sistema vestibular interfere porque a criança precisa de um bom controle postural também, para estar sentada, localizada na cadeira, olhando para o prato, olhando para as pessoas que estão em volta, na mesa. Então, é o corpo como um todo, essa alimentação. E a outra coisa importante da alimentação é a rotina.
E nesse momento, na quarentena, eu estava falando isso ontem, o quanto pode ser rico esse ambiente da casa para as crianças. Eu acho que muitas das crianças que a gente atende, eles estão passando por dificuldade, por estarem sem as terapias, mas eu vejo muitos até melhorando em algumas das questões, porque estão com a família, estão com a mãe, estão Ah, com o pai, e estão amando estar com a família, porque no dia a dia eles não têm tanta oportunidade assim. E é exatamente nesse momento em que a gente precisa lançar a mão da criatividade. Então, que atividades a gente pode fazer em casa para melhorar a seletividade alimentar da criança? Primeiro, estabelecer a rotina. Todo dia vão almoçar juntos, jantar juntos. Se der para fazer todas as refeições juntos, melhor ainda, porque a criança precisa do modelo do adulto. E o perfeito. adulto... Eu não jantava em casa há mais de 10 anos. Ah, não acredito. Poxa, Porque meu trabalho, eu tenho um período de trabalho que eu não consigo sair para jantar, porque é um atendimento atrás do outro até as 22 horas. E há nossa. 10 anos que eu não jantava em casa. É uma experiência nova de novo, É maravilhoso, né? né? É fantástico. Aí eu fico pensando, imagina as outras, né? Você Sim, sim. pontuou um negócio muito importante agora. Tá sem a terapia, mas tem a família, Não, que é isso é. fundamental. Eu acho que isso está sendo ponto de virada no cotidiano de algumas crianças, assim. Fantástico. E pensando especialmente agora numa menininha que eu atendo, que ela tem defensividade Uhum. tátil, principalmente, ela não tem nenhum diagnóstico fechado, o principal é essa defensividade. E claro que a gente já vinha num processo grande de trabalhar isso, de integrar esse sistema. Mas durante a quarentena eu tenho acompanhado ela à distância, né? E tenho solicitado algumas atividades, os pais fazem, são pais, é uma família muito parceira. E essa menina deu um salto, ela tá amando estar na casa dela, vivendo isso com os Legal. pais. A defensividade, eu recebi umas fotos, uns filmes dela hoje que eu falei, gente, ela vou dar alta quando acabar a Ah, que quarentena. legal. Porque ela está em casa fazendo isso com os pais. Para uma criança, as pessoas mais importantes da vida, pai e mãe, né? Então, se ela está podendo viver isso com os pais e ela tem esse modelo da alimentação, e parando para pensar, quando você falou que tinha 10 anos que você não jantava em casa, me deu uma dor no coração, porque refeição com a família é É um momento fundamental. tão afetivo, é um momento de troca, né? De troca íntima, porque alimento é uma coisa afetiva, né? Se a gente pensar em outras abordagens que vão falar sobre alimentação, eu gosto muito da psicologia, da abordagem da psicologia, e tem muitas abordagens que vão falar da relação da alimentação com a mãe. Então, principalmente a constelação sistêmica fala disso, né? Que quando uma criança rejeita um alimento, talvez ela esteja com dificuldade de encontrar aquele alimento na sua mãe. Claro que não é superficial dessa forma, mas a mãe é a primeira fonte de nutrição da criança. Então faz muito sentido a gente ligar mãe à alimentação. Isso Perfeito. não é sensorial, mas se a criança pode rever esse modelo quando ela está se alimentando ali com a sua família, ela vai poder talvez ressignificar a sua forma de se É um alimentar. desenvolvimento emocional, né? Totalmente. Eu lembrei agora de uma pequenininha que foi para a clínica só para trabalhar a alimentação. Hum. E num determinado momento da terapia, os pais me confessaram que os dois só começaram a comer comidas sólidas a partir dos 5 anos. E eles tinham muita Nossa, dificuldade com essa rotina alimentar. Então, a primeira coisa que eu sugeri, olha, antes da gente trabalhar a questão dela com os alimentos, vamos trabalhar a questão de vocês. Vocês precisam sentar na mesa, ter essa rotina. E o que a gente está falando, né? Esse momento é um momento ouro para isso, para as crianças. perfeito. Então, dicas para as mães, para as famílias que estão assistindo com relação à alimentação. A primeira coisa é a rotina. A segunda coisa que a gente usa, tem um método que trabalha com seletividade alimentar, que é o método SOS, que fala dessa aproximação gradativa do alimento. Então, a criança, a gente nunca na integração sensorial, a gente vai fazer uma coisa abrupta. A gente sempre vai estar dando desafios gradativos que a criança possa vencer naquele momento,
para que a gente vá aumentando pouco a pouco esses desafios. Então, se você quer que a criança... A gente vai eleger um alimento. Eu quero que o meu filho coma pão. Ele não come pão. Tá bom. Claro que a gente vai avaliar todos os sistemas, entender onde é que está a questão. Ele não come pão por causa da textura, ele não come pão porque ele não está conseguindo mastigar, é porque o pão gruda no céu da boca. Vamos avaliar, vamos comer aquele alimento, vamos sentir o que a gente precisa fazer no nosso sistema sensorial para comer aquilo. E aí vamos começar a aproximar aquele alimento da criança. Como é que é essa aproximação gradativa? Você vai mostrar, você vai brincar com o alimento. Então eu faço muito isso no consultório. Vamos escolher o alimento desse primeiro período, um mês, né? Um mês brincando com a maçã. Toda semana, toda sessão a criança vai trazer maçã. A gente vai brincar com o corpo primeiro, sentir esse corpo, organizar esse corpo. Depois a gente vai sentar, cortar a maçã, pegar a forma de massinha, fazer como se a maçã fosse uma massinha. Vamos brincar com ela, vamos fazer uma joaninha com a casca da maçã, botar a anteninha, e aí a criança vai se aproximando de forma lúdica daquilo. Num determinado momento ela já está tocando na maçã, aí ela cheira, ela lambe e daqui a pouco ela está comendo. E assim, a mesma coisa em casa, né? Claro que não é mágica nem receita de bolo, mas em casa também. Vamos chamar a criança para... Vamos fazer o café comigo? O que a gente vai botar na mesa hoje? Bota o café da mesa, vamos aprender a cortar o pão, passar manteiga, daí você está trabalhando atividades de vida diária, coordenação motora fina, independência, a parte emocional, porque a criança vai se sentir importante de estar organizando o café para a família. E todas as crianças podem fazer isso, né? Todas as crianças têm essa condição. Algumas vão precisar de mais ajuda, outras de menos. E aí eles vão comer juntos e a criança pode eleger um bichinho preferido, uma bonequinha para colocar na mesa junto dela, e ela vai dar para o bonequinho aquela comida que ela não gosta de comer e vai chegando perto. Então, é por aí. E É a muito outra... interessante esse. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Foi muito interessante isso que você falou agora, o brincar, né, que envolve todos os sentidos, o corpo por completo. Esse negócio de eu não gosto dessa comida, mas eu vou dar para minha boneca. Mas mesmo ela não gostando de dando para a boneca, ela está experimentando esse alimento, ela está em contato visual, o olfativo, Isso, né, o isso. tato. Fantástico isso. É. Quer queira, quer não, você está introduzindo o alimento para ela, sem ela saber, né? Não, com certeza, e é gradativo, e tem que ser gradativo e tem que ser prazeroso. Você nunca vai obrigar. Não existe obrigar a criança a comer. Só se ela estiver num momento de risco de vida fisiológico, né? Aí é outra história. Mas você não vai obrigar a criança a comer. Essa introdução tem que ser gradativa. Se essa criança passou 4 anos só bebendo leite, como eu conheço algumas crianças que ficaram sem diagnóstico, 4 anos só conseguindo beber leite, uma semana a mais não vai fazer muita diferença. Então vai gradativo, porque comer tem que ser prazeroso. Comer é pulsão de vida, né? Pensando na psicanálise. Então, ajudar a criança, inclusive, a descobrir onde é que está essa pulsão, esse prazer de viver. Se eu gosto de comer, eu gosto de viver. Então, tem um monte de coisa aí, né, nessa seara da alimentação, que vai, inclusive, além do sensorial, mas o sensorial, sem dúvida, as pesquisas falam que ele está em boa parte dos casos de seletividade alimentar, tá? O sensorial. Muito interessante, muito interessante. Eu acredito, porque, né, somos sensitivos. Somos Adriana, seres sensoriais. tem um monte de perguntas aqui bem relacionadas ao que você está falando Vamos lá. agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver Vamos. aqui. O pessoal vai falando, vai subindo, para a gente não perder aqui. Deixa eu ver. Eu vi que teve uma pergunta muito... sobre compulsão alimentar. Lilian perguntou sobre compulsão alimentar. Isso, deixa eu ver aqui. Teve uma que estava bem direcionada ao que você estava falando agora. Só um minutinho, viu, gente? A Pri perguntou aqui, ó, e quando não é identificado algo relacionado à textura,
Como você faz com essa seletividade alimentar? Eu vou avaliar a propriocepção. A gente vai avaliar todos os sentidos, a gente não vai avaliar só o sistema tátil, a gente vai avaliar todos os sistemas. Então, logo na primeira sessão eu vou fazer as observações clínicas para avaliar como é que está o perfil sensorial dessa criança, vou ver como é que está a propriocepção, o sistema auditivo, o sistema vestibular, o olfativo, e aí vou fazer o SPM, né? Vou pedir que os pais façam o SPM e ver como é que estão esses sistemas, porque, como a gente está falando, a alimentação é o corpo como um todo, não é só tato. Ficou um pouco escura a minha câmera, não foi? Ou não? Para você não tá escura, não? Ficou. Estranho. Eu acho que é porque eu tô o comentário agora. Ah, mas tá dando para Opa, ver, né? agora. Mais Então, para é sua o direita, eu corpo acho. agora. Aí, A alimentação é o corpo como um todo, não é só o sistema tátil. Inclusive, tem uma confusão, eu acho, que muita gente faz com relação à integração sensorial, que é achar que o sistema tátil é o mais importante. Não é. Todos os sistemas são importantes. O sistema tátil é um dos sistemas de base, ele é fundamental, ele tem muito a ver com a seletividade alimentar, mas ele não é o único. ótimo. A Ellen perguntou aqui que vai estar conosco amanhã, né? Também, fantástico. Quando apresenta essa seletividade alimentar e não há o diagnóstico, não tem diagnóstico. Então, pode ser que esse diagnóstico seja um diagnóstico de disfunção da integração sensorial. Mas a gente não tem como afirmar que vai ser isso. Pode ser que seja uma questão emocional também da criança. A gente tem que ir fazendo. Muitas crianças que não estão dentro do espectro vão apresentar essa seletividade alimentar. Inclusive, eu recebi, depois que eu trabalhei com essa menininha que com 5 anos só bebia leite, um tempão depois que eu dei alta para porque ela integrou todos os sistemas, ela ficou bem sensorialmente, só que ela continuou com a seletividade alimentar. E aí eu encaminhei ela para a fono para fazer um trabalho bem específico intraoral. E assim, 1 ano depois, mais ou menos, a tia dela, que é uma psicóloga maravilhosa, adulta, se dá super bem na vida, entrou em contato comigo e me pediu para eu trabalhar a seletividade alimentar dela, da tia. A tia me contou que Nossa, ela só comia carboidrato. Ela é adulta, tem 20 e tantos anos. E caramba. é uma pessoa organizada na vida toda, só que ela não consegue comer. Ela só come carboidrato. E aí a gente ficou se falando um tempo. Eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para trabalhar com uma adulta, psicóloga ainda por cima. E aí eu sugeri que ela fosse fazer um curso de culinária, para ver se essa aproximação gradativa e prazerosa dos alimentos ia ser mais, talvez fosse mais interessante para ela. Porque quando a gente vai trabalhar com adulto, a gente sempre vai pensar na parte funcional, né? Então eu Sim. pensei numa atividade funcional onde ela pudesse redescobrir, ressignificar esse prazer. E aí não tive mais notícia, mas muitas vezes Ah, vai ficar sem diagnóstico mesmo. E a gente vai é, fazer o diagnóstico por infelizmente. exclusão, né? Vamos ver como é que está Isso, esse perfil sensorial, vamos perfeito. ver como é que está a Exato, parte emocional, vamos constelar o tema alimentação, enfim. perfeito. A Alina está perguntando aqui qual sistema está envolvido na compulsão alimentar, que Eu também é um acho processo psíquico, né? também. A gente vai pensar na compulsão como um todo, não só alimentar. Muitas crianças dentro do espectro vão ter diversas compulsões, e aí a gente tem que pensar, tem que considerar o lado emocional. Mas a gente também pode pensar no sistema interoceptivo, porque a Sim. criança come, come, come e talvez não sinta a sensação de saciedade. E pode ser uma busca também. Pode ser uma busca tátil, pode ser ter aquelas crianças que não é compulsão, mas levam tudo à boca porque não discriminam bem. Tem diversas razões aí. A gente tem que entender como é essa compulsão. Então, pode ser interoceptivo, pode ser uma busca tátil de levar tudo à mão e à boca, porque não percebe direito a dimensão, não discrimina direito a dimensão e a textura daquele objeto, e aí leva a boca para sentir mais o Pode ser uma objeto. estratégia de autorregulação também?
Pode ser uma estratégia de autorregulação, mas aí vamos entender, ele leva a boca para ficar mordendo ou para sentir a textura? Porque se for para ficar mordendo, tem mais a ver com a propriocepção. Aquelas crianças que mordem caneta, que mordem a gola da camisa, isso é propriocepção. Uhum. Ou ele leva a boca para sentir a textura. Aí é uma busca tátil. Então, seria uma busca por essa estratégia tátil. E a gente pode pensar em diversas acomodações sensoriais. Mas a compulsão mesmo, eu acredito que tenha mais a ver com interocepção. Perfeito. Vamos ver agora. A respeito dessa seletividade alimentar, você acha que esse processo de seletividade ela for muito rígida, isso vai afetar em outros fatores, como, por exemplo, um desfraude, um problema gástrico, que pode levar a outros problemas? Você acredita nisso? Com certeza. Essa seletividade, o desfraude, ele é um processo que também tem uma relação grande com o sistema sensorial. Aí a gente pode pensar também no sistema proprioceptivo, no tátil, no olfativo e no visual. No tátil, relação direta, né? Por causa da textura do cocô, do xixi, da urina. A criança pode Uhum. não suportar aquela textura, ou ela pode ser uma criança de busca tátil e querer tocar. Então, tem uma relação direta e a gente também vai pensar em estratégias para acomodar. A gente nunca vai cortar sem cortar aquilo. Eu sei que a criança que busca a textura, ela ficar tocando no cocô, para a família é muito desesperador. E realmente é um Uhum. comportamento que causa muita aversão social, né? A gente não vai permitir, mas a gente vai procurar ajudar ela a redirecionar essa sensação. Então, por exemplo, dá uma argila para a criança, oferece argila, deixa ela se melar de argila, tinta, massinha, brincar com isso. Eu lembro que eu fiz com um paciente meu a história do cocô, a história do banheiro e a história do cocô. E a mãe dele fez também, foi genial isso aí. Porque é uma criança autista que hoje ele é considerado autista recuperado por um médico, e ele estava com dificuldade no desfraude. E a principal dificuldade dele no desfraude era ligada ao sistema proprioceptivo. Por quê? Desfraude é motor, né? É controle dos Uhum. esfíncteres. Então a criança precisa perceber esse corpo, perceber a força que ela precisa fazer para expelir, para reter, né? Então, propriocepção é um dos sistemas de base para o desfraude, junto com o sistema tátil. E ele não percebia direito. E aí a gente criou uma história social. Eu gosto muito do recurso da história social. Eu lembro que Patrícia Piacentini falava muito disso na época que ninguém sabia o que era história social. E a Uhum. gente fez assim, a história do cocô. Era uma vez, Patrícia tem um livro desse, né? De história social do uso do banheiro. Era uma vez, não sei quemzinho, cocô é no vaso, muito bem, parabéns. Então, é um recurso que pode ajudar muito além do sensorial também. Mas pensando mais especificamente nesse uso do banheiro, a gente tem o sistema proprioceptivo, o sistema tátil e o sistema visual, que eu acho que muitas vezes passa batido, mas é importantíssimo para o bom uso do banheiro. Por quê? Eu aprendi isso com um paciente meu. Eu até falei isso na aula ontem. Ele recebe excesso de informação visual, ele se desorganiza muito com o excesso que ele recebe, isso deixa ele muito irritado, ele modula para mais, né, esse visual. E ele não estava conseguindo usar o banheiro, mas é um menino super inteligente, estava mais organizado no proprioceptivo, no tátil. Por que que não, por que que não vai, né? E aí me veio a sacada. Ele não vai porque ele não está dando conta da profundidade visual. Ele não conseguia fazer xixi Perfeito. no vaso, porque ele olhava e parecia que ele ia cair ali dentro, né? Então, e muitas vezes a urina e as fezes ainda são uma extensão do corpo da criança, porque ela está elaborando isso quando ela é muito pequena, né? São as primeiras produções do mundo infantil, pensando na psicanálise. Então, era difícil para ele fazer xixi no vaso porque ele olhava e achava que ia cair.
Aí a gente Nossa, se eu começou, cair aqui, né? é, aí a gente começou a jogar bolinha de papel colorido, bolinha de papel crepom dentro do vaso. Uma das Olha que brincadeiras legal. da terapia era essa, para ele olhar e ver que a bolinha cai, mas não vai se Não, perder não lá some, dentro. não some, né? E medo de entupir a privada da clínica, mas vamos em frente. Jogar bolinhas de papel. E aí sugeri que a mãe fizesse em casa e jogar corante também. Joga corante azul, joga corante amarelo, porque aí ele vai melhorar essa noção de profundidade visual. Então, o sistema visual também pode interferir muito aí. Perfeito. A Bel pediu para você falar sobre um assunto aqui tão legal também. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Dani fez um comentário aqui a respeito de algo que aconteceu com ela. Drica, eu ouço às vezes mães de crianças com desenvolvimento típico utilizar um termo seletividade alimentar para crianças que passam fases de recusa alimentar entre 2 e 3 anos. O termo seletividade está correto nesse contexto? Eu acredito que não, porque toda criança muda de gosto, né, durante a primeira infância, e isso não é necessariamente uma seletividade alimentar, principalmente se a criança já comia aquele alimento, ela já tinha conquistado força, controle, mastigação, percepção, ela consegue lidar bem com aquela textura, então isso não é seletividade alimentar, é natural que durante o desenvolvimento a criança vai mudando de gosto. E tem uma coisa que os hábitos familiares interferem muito. Então, como é que você vai querer que seu filho coma alface, arroz com feijão, se ele não vê essa comida dentro de casa? Se Uhum. você, a criança que come muito doce, por exemplo, o paladar dela vai mudando. Então, as famílias que são muito permissivas com relação ao excesso de doce, elas também estão criando uma mudança nesse paladar da criança. Isso não é seletividade alimentar. A criança só está com um gosto diferente, muito de acordo com os hábitos que essa família também coloca. Comer também tem tudo a ver com limite, né? É preciso um limite, é preciso uma organização para que a criança crie bons hábitos alimentares. E isso é da família toda, não é só da criança. Perfeito. É uma troca, né? Ela está trocando algo que o doce é gostoso, é saboroso. Quer É. queira, quer não é, Não, e né? tem de Então, vez em quando, né? Não tem problema uhum, acontecer de vez em quando. Mas legal. não pode substituir a refeição. Ah, sem dúvida. Perfeito. Deixa eu ver aqui, Isabel pediu para você falar sobre a importância de se avaliar o organismo antes de classificar como seletivo. Perfeito. É preciso uma avaliação global da criança, né? Como a gente está falando, e não só da parte sensorial. Tem que ver a parte Uhum, fisiológica também. Tem que ver se a criança tem. Pode ser que essa criança tenha refluxo, refluxo oculto, pode ser que ela sinta diversas dores de estômago. Muitas crianças têm alergias alimentares severas e aí não dão conta de comer determinados alimentos e a família nem sabe que ela está com aquela alergia. E muito pertinente isso. Realmente tem que ser avaliado. A E é um avaliação processo tem que muito, ser global. e é um processo muito complicado, porque às vezes o pai quer que a criança se alimente, né? É, Ah, é birra, não quer comer porque só gosta de comer tais alimentos, quer que ele experimente. E às vezes aquele alimento é muito agressivo para ele, né? E ele não consegue sim. verbalizar, né? E a gente precisa entender a alimentação como um processo contínuo, né? Que vai começar quando a criança está sendo amamentada. Então, aí já começa a base da alimentação. E aí, voltando de novo um pouco para a psicologia, é, o processo de alimentação inicial da criança, ele precisa ser prazeroso, porque quando a criança está mamando, seja no seio materno, seja na mamadeira, ela não está mamando só aquele alimento, ela está mamando o olhar da mãe, o cheiro da mãe, ou de quem cumpre essa função, mas que é mãe, né? A função materna. Uhum. Então, ela está mamando o cheiro dessa mãe, esse olhar, o tom de voz, a forma como a mãe toca, a mãe está imprimindo afeto, a mãe tá mostrando, inclusive, tato profundo, propriocepção, a mãe está favorecendo uma construção positiva dessa integração sensorial. Então, a criança começa aí, essa relação
alimentar que deve ser positiva e que é fundamental e, inclusive, estruturante para a subjetividade da criança. E aí, no segundo momento alimentar, a criança já não está mais mamando, já pode comer, já pode fazer a introdução de alimentos. Como é que vai ser feita essa introdução? Isso é um processo. A criança, de repente, ficou seletiva, não existe. É um processo. É. Então, com 6 meses, na primeira alimentação, eu gosto muito da técnica BLW, foi o que eu usei com meu filho. Com 6 meses, a primeira refeição dele foi um pedaço de mandioquinha, batata baroa, inteiro. Eu nunca amassei comida para ele, porque eu sei que se ele engasgasse, eu estava do lado para desengasgar, né? E eu sei que a criança tem condição, essa coordenação mão-boca é fundamental para a criança, e eu sabia que ele ia ter condição de fazer força, ele precisava experimentar a textura e fazer força para descobrir a força da boca e amassar aquilo ali. E ele foi. Pegava a batata baroa, a mandioquinha, levava para a boca, amassava, ela escorregava, ele pegava de novo, o gato vinha, tudo Perfeito. natural, né? Não tem nada, não tem que fazer grandes malabares. O gato vinha do lado, olhava para a comida dele, ele olhava para o gato, puxava a comida. Então, é uma relação com Perfeito. o ambiente. E desde sempre a alimentação tem que ser um processo prazeroso, natural e contínuo. Quer dizer que você passa 3 anos amassando a comida do seu filho, de repente você vai querer que ele mastigue? Isso não existe. Porque você já É perdeu difícil. um tempo aí precioso dele perceber essa boca, dele perceber essa força, dele perceber a textura. Então, é processo. Como é que foi essa alimentação até hoje? E, de repente, ele começa a apresentar reações diferentes, fisiológicas. Você vê que ele está com refluxo, você vê que ele come e se sente mal. Então, vamos avaliar. Mas é processo, sempre. Tudo no desenvolvimento é processo. Isso também me lembra muito Patrícia Piacentini, né? Desenvolvimento é Hum. processo, não é produto. O produto vem a partir desse processo. Então, É é uma isso. construção, né? É uma construção. Nós temos uma pergunta lá em cima, eu acho. Você até comentou, mas deixa eu ver se eu acho ela. Tá. Você lembra de quem foi? Alguém que você conhece, eu acho. Eu Deixa eu ver, peraí, tem que Quando tem procurar. compulsão alimentar, já fizemos. Foi alguém que fez uma pergunta lá em cima. Se puder repeti-la. A compulsão também pode estar associada ao uso prolongado de determinados medicamentos, é outra possibilidade. Isso foi uma colocação de Hugo. Ansiedade também leva à compulsão, com certeza. Não estou vendo a pergunta, É. mas A pode, Dani falou pode. aqui no Instagram, eu escuto muitas mães blogueiras usando esse termo de seletividade, né, Dani? Você quer falar? Esse negócio de mãe blogueira, a gente está tendo. Eu estou tendo alguns problemas com mães blogueiras. Você tem esse problema com mãe blogueira, por exemplo? Não, Todos nós temos, será? mas também não tenho muito contato com mães blogueiras. Ah, ótimo, perfeito. Mas então, pensando nessa alimentação, é isso que eu acho importante, a gente pensar que a alimentação é um processo contínuo que começa desde o nascimento do bebê, e tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai avaliar a seletividade alimentar e levar em conta o corpo como um todo. Eu comecei a falar de algumas ideias para o trabalho em casa, né, nesse momento de quarentena, para essa Sim, seletividade. Então, eu gosto muito de trabalhar na cozinha. Primeiro que eu perfeito. adoro cozinhar e adoro comer, mas também porque eu acho que a cozinha é um ambiente onde a gente pode trabalhar diversas habilidades do desenvolvimento com a criança, mesmo que ela seja pequenininha. Então, na hora de você vai fazer uma receita, primeiro você vai mostrar para a criança como é que aquele alimento, como é que faz aquele alimento. Então, você pode até pegar um vídeo no YouTube, vamos ver como é que faz um bolo. Aí você mostra para a criança, você já está modelando o comportamento através do vídeo, né? Ah, um bolo se faz misturando ovo, leite e farinha de trigo. Então tá, agora vamos para a cozinha. Aí você bota em cima da mesa
diversos alimentos, diversos ingredientes, inclusive aqueles que você não vai usar. Bota farinha de trigo, bota ovo, bota leite, bota maisena, bota, sei lá, pimenta. E aí você pede para a criança, para trabalhar linguagem e discriminação visual. Você vai falar, vamos pegar farinha de trigo. Se a criança tiver muita dificuldade na linguagem, você pode pegar uma foto. Você já vai imprimir antes, antecipadamente. O seu som está sumindo. E aí você pede para a criança, cadê a farinha de trigo? Mostra a foto. Vamos pegar? Adriana? Vai e pega. Então ela está fazendo... Adriana? O som. Deu uma fugida no som. Voltou agora? Agora voltou. Então, a criança, Você quando estava você falando da farinha de trigo. você pede para a criança pegar a farinha de trigo. Você pode mostrar a foto para ajudar ela, trabalhando com a pista visual. E aí ela pega. Então, você está trabalhando pareamento, discriminação visual, linguagem. E aí vocês vão fazer a receita. Então, está trabalhando o sistema tátil, coordenação motora fina, atividade de vida diária, a emocional também, né? Porque é importante a criança poder fazer aquilo para a família. Vamos servir esse bolo para todo mundo hoje na hora do café. Aí depois você vai trabalhar as funções executivas. Fizemos a receita, vamos aqui na parede prender o passo a passo da nossa receita. Primeiro a gente botou o quê? Primeiro botou o ovo, depois bateu o ovo, botou o leite e misturou a farinha de trigo. Então você está trabalhando funções executivas, praxis, planejamento, sequência, linguagem, um monte de coisa. Eu acho que esse momento da cozinha Literalmente pôr é a um mão na massa, né? pôr a mão na massa. É um momento Legal. ótimo para trabalhar com todas as crianças, né? E aí você está trabalhando aquilo que a criança não gosta de comer, vai entrar na receita, porque ela vai se aproximar prazerosamente daquele aroma, daquele tato, e de repente ela vai começar a comer. Perfeito. A Paula está perguntando aqui se o tratamento da seletividade alimentar é multiprofissional. O ideal é que sim. Eu pensaria que a equipe básica seria TO, fono e psicólogo para esse tratamento. A Max está perguntando aqui quando uma criança não gosta de pegar em objetos molhados e chora muito para tomar banho, tem alguma relação? Provavelmente sim. É bom avaliar como é que está o sistema tátil dessa criança, principalmente ligado aos elementos úmidos, molhados, e fazer também essa aproximação gradativa. O banho, ele tem uma relação com o sistema tátil, mas ele também pode ter uma relação com o sistema auditivo e visual, porque tem a velocidade que a água sai do chuveiro, né? A velocidade, o barulho que ela faz ao sair. Então, muitas crianças que se assustam, você chega perto da criança e vai tocar nela, ela já se assusta. Isso é visual. Então, tem que avaliar como é que está o visual dessa criança. Mas se essa criança mostra a agonia também fora do banho, com outras coisas molhadas, pode ser tátil, mas pode ser... Em geral, é uma coisa que envolve vários sistemas, né? A Lu falou aqui, geralmente quando ela não come a fruta, ela come na receita do bolo. Isso acontece conosco também, né? Por exemplo, eu adoro manga, mas eu detesto o suco da manga. Não tomo. Na criança ela tem essa percepção também, por exemplo, ela não come maçã. Opa, Ficou congelado. foi. Deve ser sinal da internet, mas volta já. Eu tô. Você está me ouvindo? Ah, voltou. A Bel já está avisando que nós já estamos na fase dos 8 minutos. Não está me ouvindo? O som realmente... Foi que houve aqui com o som, pessoal. Vocês estão me ouvindo ou só ela não está ouvindo? Deixa eu conversar com ela aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos... Deixa eu falar para ela que eu vou encerrar. E voltamos.
Eu vou falar para ela que nós vamos encerrar, porque já deu 1 hora, e voltamos para as considerações e as perguntas, tá bom? Ok. Passa mesmo, Dani. Então, pessoal, a live será salva na minha página, tá? Eu vou encerrar a live agora, mas assim que eu salvar, eu já volto imediatamente, aí vocês voltam e nós damos a continuidade com as perguntas, tá bom? Todos saem e voltam. Estou saindo.